Hoje nós temos como tema religiosidade e relacionamento. Nós entendemos que o Senhor, Ele quer de nós não uma simples religiosidade, não simplesmente religião, mas Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento de filho e de pai, um relacionamento verdadeiramente que a gente possa olhar para Ele, bendizer a Ele, entregar nossas vidas a Ele. E muitas das vezes nós queremos muito que Deus nos ouça, sim ou não? Quem quer que Deus ouça você? Só eu? Todos nós queremos dizer assim: Senhor, me ouve. Senhor, ouve a minha voz, Pai. Ouve a minha voz. Escuta quando eu falo. Escuta quando eu clamo. É melhor o pessoal cantar, né? Então tá. Mas muitas vezes nós não queremos escutar Deus. Nós queremos que Deus nos escute, mas nós não queremos escutar Deus. Vem cá, Marcinho. Tem um versículo que diz assim, o Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus confia os segredos dele naquele que teme a ele, naquele que deseja ouvir a ele. E eu quero muito falar com o Marcinho. Eu quero muito. Quero falar com você, Marcinho, então, né? Eu queria muito que você me escutasse. Você está me entendendo? Então, Deus falou assim que Ele quer falar com você e que Ele diz na sua palavra assim, ó, que lá em Jeremias 29:11 fala assim, Deus fala assim para o seu povo: eu sei os planos que eu tenho para você. E os planos que eu tenho para você são de paz, de prosperar, de você viver uma vida feliz. E depois ele fala assim: então, clama a mim e eu vou responder para vocês. Fala comigo e eu vou ouvir tua voz. Você está me entendendo? Tá nada. Desculpa, Marcinho. Doeu, né? Vai para lá, pode ir. Não era para ser tão forte, né? Mas às vezes o tapa de Deus é mais forte. Mas assim, se Deus ele quer falar com a gente, como é que Deus ele vai falar comigo se eu não estou prestando atenção naquilo que Ele quer falar? Deus falou aqui que Ele confia os seus segredos para aquele que teme a Ele, para aquele que verdadeiramente quer ouvir, para aquele que quer receber, não aquele que simplesmente está, eu estou tá tanto assim, tanto empolgado, tanto com tanta coisa, mas não para ouvir a Deus. Não para ouvir o Senhor, para ouvir o segredo do coração de Deus. Agora tem uma perguntinha: é possível alguém conhecer o coração de Deus? No seu coração, na sua mente, você acha que é possível? Sinceramente. Então, Deus, na verdade, Ele quer verdadeiramente que nós conheçamos o seu coração, que nós possamos nos aproximar dele. É mais ou menos assim. Você, por exemplo, tem um relacionamento com alguém na sua vida, sim ou não? Você tem pessoas no seu relacionamento, seu círculo de relacionamento, que você conhece, que você convive? Mas todas elas você conhece muito bem? O coração dela você conhece? Conhece as vontades dela? Conhece todos os segredos que estão lá no coração dela? Não conhece. A gente tem círculos de amigos, a gente tem pessoas que a gente conhece, conhecidos, colegas, mas íntimos seu, quem são? Que são pessoas que te conhecem. Muitas vezes é 1, 2, nenhum.
Você fala assim, pastor, não. Ninguém conhece meu coração de jeito nenhum. Ninguém não revela o segredo do meu coração para ninguém. Então assim, mas mesmo assim você deve ter alguém que conhece você de fato, né? É mesmo morando dentro de uma casa, lembra? Que nem mesmo morando dentro de uma casa pode ser que as pessoas dentro da sua casa não te conheçam de fato. Não saibam de verdade como está teu coração e como é que você é de verdade. Porque você é uma pessoa, você é você. E muitas vezes as pessoas não te conhecem de fato. E aí às vezes a pessoa fala assim, eu te conheço. Eu sei, conheço bem você. Mas às vezes não conhece de verdade. Às vezes não sabe realmente. Então, para ter esse conhecimento de fato, precisa ter uma relação, uma intimidade com essa pessoa, para realmente saber o que ela pensa e aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. E Deus, na verdade, quer ter esse relacionamento conosco. Deus quer nutrir esse relacionamento com a gente. Então, nós vamos ver aqui, olha lá o versículo de Isaías 1:3, o Senhor diz assim: até mesmo o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas Israel não reconhece o meu cuidado por ele. Olha só, o boi conhece o seu dono, o jumento sabe quem é seu possuidor, mas Israel não me conhece, ele está dizendo assim. Israel não reconhece o cuidado que eu tenho por ele. Então nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus sobre a nossa vida, aquilo que Ele tem feito por nós, a graça maravilhosa e misericordiosa dEle na nossa vida. Olha só, a religião, ela pode até nos familiarizar com Deus, lembra da família? Mas apenas o Espírito Santo pode nos tornar íntimos dEle. A religião, ela pode nos familiarizar com Deus. Não é? Uma família, né, dentro de uma família, um contexto familiar, as pessoas estão ali, mas nem sempre elas estão conhecendo umas às outras. Nem sempre elas são íntimas umas das outras. Elas podem estar apenas ali dentro daquela casa. Elas podem estar apenas ali no momento, por exemplo, de comer junto, ou dormir junto, ou sair junto, mas nem sempre existe uma intimidade naquele relacionamento daquela família. Pode ser que eles estejam juntos, mas não estejam em unidade. Entende? Então é isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Será que nós estamos apenas juntos e não estamos sendo íntimos de Deus? Será que nós estamos apenas vivendo religiosidade e não estamos tendo relacionamento com Ele? Não estamos nutrindo essa relação com o nosso Criador, com aquele que nos criou de fato, com aquele que viu a gente nascer, com aquele que olhou para nós e nos desejou, porque Ele nos desejou e Ele nos deseja. Diga comigo, Deus me desejou e Ele me deseja. Ele não somente desejou você, mas Ele deseja você. Ele ama você. O amor dEle por você é o que faz você viver. É o que nutre a sua vida. Porque senão você não estaria mais em cima dessa terra, meu querido. Senão você já teria sido banido dessa terra. O amor do Senhor é o que nutre a sua vida. E você precisa nutrir esse amor por Ele, para que você possa realmente viver nessa intimidade com o Senhor. Nós vamos ver aqui rapidamente 7 níveis de relacionamento na Bíblia com Deus. Pessoas que elas tiveram um relacionamento, mais relacionamentos distantes, e um relacionamento que foi o mais próximo. Primeiro nível é o nível de multidão. O João 6,2 diz assim: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Por causa dos sinais, por causa dos milagres, apenas por isso. Essa multidão que estava seguindo Jesus, esse nível de relacionamento de multidão, é um nível muito raso. É um nível que, na verdade, é facinho de desfazer. É facinho de diluir esse relacionamento com Jesus. Essa multidão, ela estava acompanhando Jesus.
Elas diziam mestre, elas diziam Senhor, elas diziam meu amado, meu amigo, vem comigo. Mas quando Jesus foi crucificado, quando eu estava preso, na verdade, antes de ser crucificado, 2 ladrões estavam para ser soltos, Barrabás e Jesus. Jesus não era ladrão, Jesus estava preso. Barrabás era ladrão, Barrabás era assassino. E aí ele perguntou assim, quem vocês querem que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Barrabás, solte-nos Barrabás, prenda Jesus, deixa Jesus preso. A mesma multidão que dizia para Jesus, Hosana, a mesma multidão que entrou na cidade de Jerusalém, jogando suas roupas, jogando seus ramos, dizendo, vem Jesus, passa Jesus, dizendo, olha, vem comigo Jesus, é a mesma multidão que disse, crucifica Jesus. Que nível de relacionamento você está nutrindo com ele? Se alguma coisa acontecer, você diz, crucifica Jesus? Pode crucificá-lo, porque eu não quero ele na minha vida? Pode mandar ele embora, porque eu não quero ele na minha vida? É esse relacionamento que você nutre com ele? Quando nós terminarmos essa mensagem, você vai entender qual nível de relacionamento você está nutrindo com ele. O segundo nível de relacionamento e de intimidade era o nível de testemunhas visuais. Essas testemunhas, elas viram, é quase a mesma coisa da multidão. 1 Coríntios 15, 4 e 6 diz assim, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Nesse contexto aqui também, era quase que a mesma coisa de milagres. Eles também contemplavam, eles também viam os sinais, testemunhas visuais, eles viram também. Porém, eles não suportaram a pressão pública, eles não suportaram a pressão pública, a pressão política que aconteceu naquele tempo. Eles testemunharam. Aproximadamente essas 500 pessoas, elas testemunharam a ressurreição de Cristo. Mas elas não suportaram essa pressão, que era política e que os discípulos enfrentaram. Os discípulos, sim, eles estavam enfrentando tudo isso, mas aquela multidão e aqueles 500 não suportaram essa pressão que estava sobre eles. Muitos são assim nos dias atuais. Gostam de ir na igreja, recebem bênção, mas não estão prontos para assumir a vida cristã perante a família, perante a sociedade. Não estão prontos para dizer, eu sirvo a Jesus. Não estão prontos simplesmente para enfrentar uma pressão política, uma pressão religiosa que seja, e dizer, eu continuo servindo ao Senhor. Independente da pressão que vier, independente da pressão política, ou da pressão econômica, ou da pressão social que vier, eu continuo servindo a Jesus. Esse é o seu nível de relacionamento com Ele? Simplesmente para dizer assim, eu não quero mais Jesus? Como esses 500 que eles viram, que eles contemplaram, eles foram testemunhas visuais. Sabe de uma coisa? Nós somos mais bem-aventurados do que eles, sabia? Sabia que eu e você, nós somos mais bem-aventurados do que os próprios discípulos que viram Jesus? Porque eles acreditaram em Jesus, porque eles viram. Eles estavam acreditando porque eles eram testemunhas visuais, eles acreditavam porque eles contemplavam os sinais, eles viram as maravilhas que Jesus fazia. Eu e você vimos alguma coisa? Eu e você fomos testemunhas visuais do que Jesus fez? Não. Nós acreditamos na palavra dele. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós não vimos ele lá na cruz. Nós não vimos ele morrendo lá. Nós não vimos simplesmente com os nossos olhos. Nós não somos testemunhas oculares, mas nós podemos crer de coração o que ele fez por nós. E crendo nisso, nós vamos ser mais íntimos dele do que nunca. Terceiro nível de relacionamento, os que buscam o poder de Deus. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esses eram 120 pessoas aproximadamente
Elas receberam o poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Mas poucos foram que se dispunham e que se dispuseram a cumprir o chamado de Atos. A cumprir o chamado. Para que vocês receberão poder, vocês receberão este poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Muitos querem receber o poder. Muitos querem receber a unção. Mas ser testemunhas de Jesus, não. Mas testemunhar o evangelho, não. Mas serem testemunhas vivas de Jesus, não. Sabe o que a palavra de Deus fala em Apocalipse? Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Nós precisamos entender que existem essas armas que nós vencemos, que é o sangue de Jesus e que é a palavra do nosso testemunho. Elas não quiseram saber apenas os discípulos, que eles começaram a levar a palavra, a testemunhar de Jesus. O quarto nível, os que trabalham para o reino. Lucas 10 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, esse nível de relacionamento com o Senhor, esse nível de relacionamento é um nível também apenas de trabalho. Os que trabalham para o reino. Eles estavam muito felizes, eles ficaram muito alegres, é lógico. Jesus mandou eles para ir. E imagine você, eles faziam a obra de Deus, eles estavam ali contemplando os milagres, vendo realmente o poder de Deus agindo, como Jesus falou. Jesus falou: vocês vão testemunhar isso, vocês vão ver isso. Mas quando eles voltam felizes, alegres, Jesus fala assim: ei, vocês estão alegres só por causa disso? Porque Jesus conhecia o coração das pessoas e Ele conhece. Essa é a motivação do seu coração? Somente fazer isso? Não, que não seja isso. Que a motivação do seu coração seja você estar alegre, você estar feliz, porque o seu nome está escrito no céu. Porque você tem um nome seu lá, e ninguém pode apagar, a não ser você. Ninguém pode riscar o seu nome de lá, a não ser você. A não ser você dizer: para tudo, eu não quero mais. Aí sim. De outra forma, ninguém pode riscar o seu nome. O seu nome está escrito no céu. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nós deixamos que Jesus mova sobre nós, o nosso nome está lá no céu e ninguém pode apagar. Agora, ele diz assim: alegre-se por isso. Fiquem felizes porque o seu nome está lá. Não fique feliz simplesmente porque você faz isso ou aquilo. Não fique feliz simplesmente por uma situação ou por uma promoção na sua vida. É bom nós ficarmos felizes, nós podemos ficar felizes, mas que a nossa felicidade e a nossa motivação não seja apenas isso. Seja você dizer assim: uau, que alegria, Senhor. Que alegria eu sinto. O Senhor me salvou. O Senhor me tirou da lama do pecado. O Senhor me tirou do lodo. O Senhor me tirou da prostituição. O Senhor me tirou do vício. O Senhor me tirou das drogas. Então, Senhor, o Senhor escreveu meu nome no seu livro. E eu tenho motivo para me alegrar, porque o Senhor me ama. E o Senhor deseja a cada dia me nutrir com o seu amor. Este nível de relacionamento é um nível raso. Não é um nível também de proximidade com o Senhor. Tem mais um outro nível de relacionamento, que são os dos discípulos. Um pouco mais próximo. Os discípulos, Marcos 6, 30, 32. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Jesus, ele viu realmente o esgotamento dos discípulos. Eles estavam esgotados.
estavam trabalhando para cá e para lá, estavam fazendo isso. Talvez seja isso que está acontecendo com você hoje. Quem sabe você esteja num nível de esgotamento. E Jesus, ele disse para eles, venha aqui. Ele chama eles para dizer, venha comigo. Venha para um lugar deserto, descanse um pouco. Jesus disse lá em Mateus 11, 28, venham a mim, vocês que estão cansados, esgotados, sobrecarregados, estafados. Então, eu vou aliviar vocês. Então, eu vou dar o alívio que vocês precisam. Jesus, ele olha para isso e ele fala, ei, eu preciso ter um relacionamento com você. Ei, eu preciso que você tenha um pouco de tempo comigo, para que eu possa te aliviar, para que eu possa tirar a carga que está no seu ombro, para que eu possa aliviar os fardos que você está carregando, que são muito difíceis, e eu quero ter um relacionamento com você, é isso que eu quero. E Jesus, ele diz, é claro que é muito importante tantas coisas, mas nós precisamos entender que o nosso tempo com o Senhor, que aquele momento que nós temos com Deus, é um momento de cura para nós. É o momento onde Ele vai trazer alívio para a sua alma e vai recarregar as suas baterias. Você sabe, você tem um celular, não tem não? Quem tem um celular aqui? Levante a mão. Todo mundo tem, até as crianças. Seu celular, ele dura toda a vida? Não precisa carregar, não? Quem tem celular aqui que não precisa de carregar? Levanta a mão, por favor. Não tem ainda, não? Não existe, né? Até o seu celular acaba a bateria, tudo acaba. Quanto mais nós, gente, nossa bateria acaba. Nós precisamos entender que nós precisamos estar conectados, colocar, né, ali na energia. Existe uma fonte de energia chamada Espírito Santo. Ele é a fonte de toda energia. Ele é a fonte de todo poder. Quando nós conectamos a nossa vida com Ele, logo nós vamos entender. Ah, meu Deus, como é bom poder estar na sua presença. Como é bom poder recarregar a minha bateria na presença do Senhor. Porque está acabando, Deus. Está acabando, eu não estou aguentando mais não. Não sei se eu chego até o final da semana. Eu não sei se eu chego até o final do dia, Senhor. Eu não sei. Mas, Senhor, uma coisa eu sei, eu vou conectar o meu coração com o coração que é a fonte do poder, que é o poder de Deus que habita em nós, que pode mudar as coisas. Sexto e penúltimo, os mais chegados. Então, nós vimos que esse relacionamento dos discípulos também não é um relacionamento tão próximo assim, mas existia entre os discípulos, 3 discípulos, que eram os mais chegados dele, que você sabe quem são. Pedro, Tiago e João. Todo mundo conhece a musiquinha, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago e João, eles tinham uma intimidade com Jesus. Olha só, em Marcos 17, de 1 e 2, eles subiram ao monte da transfiguração. Pode passar. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Eles contemplaram a transfiguração, eles viram Jesus ali naquele momento transfigurando diante dos discípulos. Era muito próximo esse relacionamento. É um relacionamento muito próximo que eles tinham de Jesus. Olha Marcos 5,37, foram os únicos também que Jesus permitiu que fossem com ele à casa de Jairo. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Não deixou que ninguém seguisse, apenas Pedro, Tiago e João. Eles entraram naquela casa, né? Para que aquela menina, ela fosse ressuscitada. Ele foi à casa da filha dele, né? Jairo estava com a filha doente. E ele permitiu apenas que eles entrassem, porque eles eram íntimos do Senhor. Eles tinham também interesse mais profundo acerca de Jesus, por isso tiveram o privilégio de receber, em particular, uma série dos mais belos e profundos ensinamentos sobre sua vinda. Olha Marcos que diz. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras de frente para o templo, Pedro, Tiago e João, e o André estava junto, lhe perguntaram em particular, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Aí Jesus, ele fala com eles.
Ele ensina para eles. Ele fala para eles coisas que ele não fala para a multidão. Ele fala para ele, revela para eles coisas que eles não falam para todos, que ele não fala para todos, mas somente para esses. E eles tinham essa particularidade com Jesus. Mas existia um relacionamento muito mais profundo, que eram os que ouvem o coração. São os que ouvem o coração. Esses discípulos tinham muita intimidade com Jesus, mas existia um entre os três, que ele tinha muita intimidade, que ele era João. João 13:23 diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Esse discípulo João, era chamado o discípulo amado. Mas não era, então era porque Jesus amava ele, é por isso, já sei. Jesus amava mais ele, é lógico. Por isso que ele reclinava o coração. Não. O amor de Jesus por eles era igualzinho. Assim como o amor de Jesus por nós é igual, gente. Ele não faz acepção, não. Ele ama a mim, ele ama você, ele ama qualquer pessoa, independente da cor, da raça. Ele ama todos. Mas o segredo não está simplesmente no que ele ama, porque ele fez tudo, ele entregou a sua vida, ponto final. O segredo é o que eu estou fazendo para me aproximar dele. O que é que eu estou fazendo para chegar mais perto do coração de Jesus? Esse João, você pode até dizer assim, João era sempre assim, João era o amado. Não era. João era explosivo também. João tinha um temperamento explosivo também. Você pode olhar para a Bíblia e falar assim, meu Deus, João era aquele cara que eu queria ser. Mas ele também era explosivo. Chegou um momento que ele falou assim para Jesus, assim, Jesus, se o Senhor quiser, manda descer fogo do céu para queimar todo mundo. Esse que era João. Parecia Pedro falando, né? Mas não era, era João. João falou, Senhor, manda descer fogo, queima todo mundo, porque todo mundo precisa ser queimado. E João foi sendo transformado, lapidado, por estar mais perto de Jesus, por receber esse ensinamento de Jesus. Ele foi sendo transformado por ele. E Jesus, no dia da ceia, eles estão lá conversando entre os discípulos, estavam numa mesa. E estavam muito próximos. Numa mesa é próximo, não é? Não tem uma distância grande, era uma mesa. Eles estavam os 12 ali conversando. E era a última ceia. E aí o Pedro fala assim para o João, João, fala para Pedro, pergunta para Jesus, quem vai trair ele? Porque Jesus falou assim, um de vocês será um traidor. Um de vocês é o traidor. E Pedro olha para João e fala assim, João, pergunta para Jesus, quem vai trair? Poxa, ele estava ali perto, não podia perguntar. Ele podia falar, Jesus, quem é que vai trair? Mas ele pergunta para João, porque João estava o quê? Com a cabeça reclinada no coração de Jesus. Ele estava muito perto do coração de Jesus. Eu quero perguntar para você nessa manhã, onde é que você está? Em qual desses níveis você se encontra hoje? Você está no nível de multidão? Você está no nível daqueles que foram testemunhas visuais? Você está no nível daqueles que eles trabalham só para Deus? Ou discípulos? Ou você está naquele que ouve o coração de Jesus? Que se inclina para o coração de Jesus e ouve as batidas do coração de Jesus? João ouviu as batidas do coração de Jesus. Será que nós estamos tão próximos dele? E nós podemos ouvir as batidas do coração de Jesus? Ou será que nós estamos no nível de multidão, qualquer coisa me afasta dele? Sabe, a palavra de Deus fala assim que não nada poderá me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você vai estar mais próximo a cada dia dele. Você vai querer estar pertinho dele, junto com ele. Só para a gente concluir, eu queria fazer uma ilustração aqui para você entender. Essa taça, ela representa a igreja. Essa água representa Jesus. Esse aqui, eu e você. Aqui dentro tem uma essência. O verdadeiro não é isso que você vê, certo? Esse plástico que envolve a essência, isso você não consegue ver. Aqui dentro tem uma essência. Tem muitas pessoas que elas vêm para a igreja.
elas entram na igreja. Elas até gostam do louvor, ouve a palavra, às vezes gosta, às vezes não, às vezes sai xingando, ofendendo, às vezes sai murmurando. Nossa, aquele louvor estava péssimo hoje. Meu Deus do céu, não aguento, não consigo, não vou vir mais nessa igreja. Eu vou procurar outra igreja. Elas estão na igreja, mas elas saem, a essência delas sai seca. Elas não estão simplesmente mergulhadas no Senhor. Elas estão vindo na igreja, mas elas não conseguem receber, porque a essência delas está fechada. Sabe o que você precisa? É difícil até de abrir. Não abre por nada. Você precisa mergulhar. Aqui tem uma mistura. Ele mistura-se com Jesus. A essência nossa misturada com a essência de Jesus nos torna mais próximos, nos aproxima do coração do Senhor, nos faz mais leves. Porque se eu tão somente eu estou no lugar, mas eu não estou, a minha essência não está ali, então eu não vou receber. Eu preciso me abrir para o Senhor. Às vezes abrir é difícil, né? Como aconteceu aqui nesse suco. Difícil, né? É difícil abrir a minha essência. Mas tem um lugar terapêutico muito curador, que é o lugar de Jesus na sua vida. Que é onde Ele tem poder para curar você, para sarar as suas dores, para trazer você mais perto. Porque Ele não quer somente curar a sua dor, Ele não quer somente um relacionamento de trabalho. Talvez você diga assim: eu já trabalho para Deus, sou recepcionista na igreja, e daí? Sou diácono, e sou músico, sou dizimista, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, acho. Então tá tudo certo. Eu vou lá, entrego meu dízimo e eu vou uma vez por mês só. E para mim tá ótimo. É esse relacionamento que você tem com o Senhor? É esse que você quer ter? Nós precisamos ser íntimos dele. Fica de pé. Quero orar com você. Que você mergulhe no Senhor. Não fique simplesmente mergulhando sem uma essência, não permitindo que a sua essência mergulhada no Senhor seja mudada. Porque eu só posso ter mudança se eu permitir abrir o meu coração, se eu me permitir mergulhar no Senhor. Caso contrário, eu vou só sentar no banco da igreja, eu vou só sentar nas poltronas da igreja, e eu não vou ter mudança na minha vida nunca, porque eu não abro a minha essência. Eu vou sofrer muito na minha vida. Coloca a mão no seu coração, que você possa nesta manhã chegar mais perto do coração de Jesus. Sair do nível de multidão. Sair do nível simplesmente de trabalhador para Deus. Mas entrar no nível
daquele que ouve o coração. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos permitir que a nossa essência, ela seja mergulhada no Senhor, para que o Seu poder, meu Deus, opere em nós, e o Seu poder agindo em nós, nós seremos transformados. Haverá mudança, haverá transformação, haverá cura, haverá, Senhor, salvação, porque o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o nosso Redentor, é aquele que nos ama com amor eterno. Que o Seu amor tão grande, imenso, profundo, seja, Senhor, derramado em nossos corações. Da mesma forma, Senhor, que João foi transformado, que a essência de João foi transformada, que nós sejamos também transformados pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada um de nós. Toca-nos com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua bondade, com a Sua fidelidade, Senhor. Porque somente em Ti nós podemos ser, ó Deus, bem-aventurados. Somente na presença do Senhor é que nós somos felizes, é que nós somos achados. Meu Deus, toca cada coração, restaura-nos. Meu Deus, nós queremos Te adorar, nós queremos estar contigo. Queremos, Senhor, mergulhar o nosso coração na essência do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.